conexão está muito ruim hoje, não sei o que está acontecendo. E, bom, a Mari está entrando, Carlos, estávamos falando do período de férias, e dá período de férias agora para o pessoal, e depois não tem que ser adiantadas as férias, é isso? Perfeitamente. Você avisa o empregado com 48 horas de antecedência. Sim. O empregado entra de férias, você pode dar as férias de 15 dias, 20, tem que ser acima de 5 dias. Perfeito. Pode ser 30 dias. Pode ser 30 dias. Mesmo que ele não tenha direito a férias agora. Você já pode adiantar, já fica por conta. E o pagamento dessas férias só será realizado 5 dias após o retorno do empregado ao trabalho. E 1/3 dessas férias você pode pagar até o 13º salário, vale dizer, até dezembro. Ou seja, que não tem que pagar o terço das férias agora, é isso? Não, não precisa. Pode pagar até junto com o 13º salário, em dezembro. Perfeito. Tem outra pergunta que o pessoal fez, aí caiu a ligação, em relação ao pessoal que está em período de experiência, se ele ainda não terminou o período de experiência dele, como fica? Se você for dispensá-lo, você teria que pagar a diferença que falta para o término. Mas... isso é negociado, Mário? Podia repetir? Pode ser negociado? Pode ser negociado. Pode ser negociado. Porque tem algumas pessoas que me perguntaram ontem e hoje que estavam contratando pessoas, estavam começando a contratar pessoas, ou tinha pessoas já em experiência, mas tinha um período ainda que não estava terminando. Então, dá para fazer um acordo, fechar o contrato de trabalho. Perfeito. Ou antecipar o término das... Vou dar um exemplo típico, um exemplo de fato. Sim. Eu tenho uma hotelaria e tenho 2 empregados que estão em experiência. Só que não tem trabalho mais. Não tem mais trabalho. Eu não tem mais hóspede, não tem mais ninguém. Eu antecipo a rescisão dele. E justifico com estes motivos. Perfeito. Qualquer dúvida, o German, você pode, se quiser, disponibilizar o meu telefone para as pessoas, até pelo WhatsApp, me fazerem pergunta, que eu estou à disposição, mesmo depois dessa live, para responder as perguntas. Provavelmente tem uma outra forma de chamar o senhor de volta, porque alguma coisa vai passar, né? Sem problema. Situações, tem pessoas que ainda entraram com para dar férias, então a sugestão sua, Romário, é colocar o pessoal já em férias, acelerar esse processo. Quanto mais rápido você não tem trabalho, ou dispensa o empregado ou coloca de férias. Aqueles que são dispensáveis, dispensa logo, até para não acumular passivo. Perfeito. E para aqueles que são indispensáveis, que você vai ter que utilizar depois, já bota de férias. Ainda que o período concessivo de férias não esteja pronto, mas pode colocar de férias. Compensa-se depois. A hora é essa. As medidas têm que ser tomadas de imediato. A Fran está falando que as suas considerações são muito esclarecedoras. O meu áudio não está muito bem, mas boas práticas que a gente teve aqui na nossa rede, pela sugestão, obviamente, de vocês, é que realmente não podemos esperar agir. Não pode esperar para agir. Temos que atuar rápido, porque se a gente espera para agir, empurra com a barriga para frente, o valor que a gente tem a pagar depois vai ser maior. De acordo, Romário? É isso? Exatamente. Eu botei 43 anos de prática, mas na verdade eu estou a 52. Porque não sei se vocês não é do seu tempo, eu sou velhinho, mas eu trabalhei na extinta TV Tupi.
Eu fui quem apagou a luz, fui o último advogado, a pessoa que é o último empregado da TV Tupi. E a TV Tupi entrou em crise. E isso serviu para demonstrar que em épocas de crise, aquele que se antecipa, que toma as medidas previamente, consegue sobreviver. Se você continuar for empurrando, você não sobrevive. Não sobrevive. Sim, aquele que se programa para a crise. A gente fez um gerenciamento de crise com uma programação de medidas. Até temos uma planilha para quem precisar planilha. É uma planilha de gestão de crise, né? A gente está gerindo a crise. Aí você coloca todas as medidas que você tem que tomar e a partir daí você vai tomando atitude em relação a essas medidas. Uma coisa importante também, Romário, por isso que eu chamei o senhor, eu acredito que o senhor deve ter passado por várias crises na sua vida, né? Com certeza. E é o que eu estou falando com o pessoal. Falem com pessoas que tenham sido empresários e que tenham passado por crise. Porque, com certeza vão te dar uma luz nesse túnel que não tem muita luz. Aqui tem a historinha do Salomão, nada de novo debaixo do sol. Exatamente. As coisas se repetem, as crises, não é a primeira, nem será a última. Então, você se preparando, você estando devidamente aconselhado, devidamente assessorado, você vai passar tranquilo por ele. Tranquilo não, mas passa. O pessoal, tudo vai passar. A intenção não saber de que forma nós vamos passar essa crise, né? Porque passar vai passar, não tem jeito, não podemos parar ela. Então, quanto mais rápido aceitar e mais rápido tomar providência, melhor para todo mundo. Uma dúvida, Romário, da chama de Casimiro, deve ser de Casimiro de Abreu, eu acho, de Pousada. Tenho uma dúvida, como proceder em caso de um empregado estar perto de se aposentar? Dá para pagar a aposentadoria restante? Como dá para fazer isso aí? Normalmente, o empregado que está prestes a se aposentar, ele tem por norma coletiva, tem que saber se é na norma coletiva da categoria dele consta isso. Certo. E ele não pode ser dispensado, ele tem uma estabilidade no emprego até a data da aposentadoria. Então, em primeiro lugar, verificar na norma coletiva se existe essa cláusula que garante essa estabilidade. Perfeito. Existindo a cláusula, sim, não pode dispensar o empregado. Mas você pode colocar de férias. Joga de férias. Bota de férias. Eu acho que uma pessoa que está para se aposentar já também merece uma consideração muito maior também, né? Porque exatamente. Não é a mesma coisa uma pessoa que está com um período de experiência, com uma pessoa que trabalhou a vida inteira para você como empresário, está para se aposentar. Eu, por exemplo, em Búzios, a gente tem uma funcionária, né, a Rita, que ela está com a gente há mais de 10 anos. E a gente fez um acordo com ela. E ela vai continuar trabalhando, entendeu? Em período menor também. Uma coisa importante, Romário, que para a hotelaria não sei se bate muito, se adapta muito, mas pode falar um pouquinho de banco de horas também, que era uma das coisas que tínhamos falado. Perfeitamente. O banco de horas, o empregado que vai ficar em casa, por exemplo, ou vai trabalhar menos. Você pode fazer um documento de banco de horas. Quem precisar até pode me ligar, que eu mando o termo de banco de horas. E essas horas que ele não trabalhou serão pagas posteriormente. Ok. Perfeito? Serão compensadas posteriormente. Um exemplo, eu fiquei 10 dias em casa e retornei depois. Esses 10 dias depois serão complementados em mais horas. Em vez de eu trabalhar 8, vou trabalhar 10. Até o limite de 10 horas. Perfeito. Vou pagar essas horas. Digamos que nesse interregno, nesse meio termo, eu sou mandado embora. Essas horas são descontadas da rescisão. Perfeito. Outra coisa que eu queria te falar era que a menina de Casimiro, a moça de Casimiro agradeceu. Esse vídeo vai ficar gravado no YouTube, tá? Só para que o pessoal que não assistiu agora possa assistir depois. E eu vou colocar o telefone do Romário e o e-mail dele para quem tiver alguma pergunta. Melhor pelo WhatsApp. Eu vou colocar teu WhatsApp então, que aí fica mais fácil. E-mail, eu recebo 10 mil e-mails, é terrível.
É verdade. O WhatsApp é mais fácil. E aí a gente pode esclarecer algumas dúvidas mais. Se vocês tiverem algum tipo de pergunta, é muito importante você passar a sua vivência agora, porque o Romário está aqui, ao vivo, pronto para nos assistir, muito gentilmente. Então, se alguém tiver algum tipo de pergunta, por favor, abram essas perguntas. O que eu fiz com a Rita, que eu acho que vale também, a Rita tem CLT há mais de 10 anos com a gente e tal, e eu fiz um acordo de reduzir o período de trabalho dela pela metade, ou seja, ela vai trabalhar meio período, que seriam 6 horas, né, Romário? É isso? Perfeito, é isso mesmo. Pode ampliar um pouquinho? Hoje você pode colocar a pessoa para trabalhar meio período, no caso dessa crise? Sim. Como seria essa parte? Vou dar um exemplo, tipo, você deu o exemplo da Rita. A jornada da Rita é 8 horas diárias, não é isso? Sim. Às vezes mais, mas tudo bem. A jornada legal, a jornada constitucional é de 8 horas. Sim. Para algumas categorias que são menos e para outras... tem pessoas que trabalham em escala de revezamento 12 por 36, etc. Certo. Mas, nesse período de crise, você pode fazer um banco de horas, e nesse banco de horas você reduzir a jornada, e essa jornada que faltar, você compensa posteriormente. Perfeito. E outra coisa que me perguntaram também... Isso precede de um documento, perfeito? Tem que ter um documento. Certo. Tem que ter um documento. Tem um termo de banco de horas. Redução salarial, estão perguntando, redução salarial é possível, Romário? Não é possível. Infelizmente, porque a Constituição não permite. Tá, mas se a pessoa trabalhar menos horas? Sim, aí sim, porque vai compensar depois. Então a pessoa pode trabalhar menos horas agora? Não, vai trabalhar menos horas, mas não pode. A redução salarial é um grande problema da nossa legislação. Certo. Porque a Constituição não permite a redução salarial. Tá, mas você pode pagar, por exemplo, o que eu fiz com Rita eu reduzi, eu vou pagar para ela salário menor agora e o que estou devendo para ela eu vou pagar depois no verão, quando a temporada voltar. Entendeu? Isso aí pode ser feito, tipo um acordo privado. Sim, pode ser feito, não há problema. Ou seja, você não pode não pagar menos, mas sim pode fazer um banco de dados e pagar no futuro. Banco de horas. Sem problema. Isso pode ser feito. Perfeito. E outra pergunta que me falaram aqui, você pode diminuir a categoria da pessoa dentro do trabalho? Tipo, você tem um supervisor, passa ele para recepcionista, por exemplo. Pode fazer isso ou não? Na verdade, você não pode reduzir salário. Salário não pode ser reduzido. Agora, a mudança de função, normalmente, se você no contrato de trabalho estipulou que ele pode trabalhar em qualquer função, não vejo nenhum óbice nisso. Não há nenhuma desonra se eu estou trabalhando numa função e vou fazer uma outra função porque a necessidade do trabalho me obriga a fazê-lo. Isso não tem problema. Perfeito? É muito importante, Romário, porque durante esses dias aí surgiram várias dúvidas em relação a se a pessoa é recepcionista, eu posso passar para ela fazer outro trabalho, ou se a pessoa é gerente da pousada, eu posso fazer marketing, eu posso fazer conteúdo, eu posso fazer cuidador que cuide a pousada, eu posso deixar a pessoa vivendo na pousada para que ninguém entre. Entendeu? Esse tipo de mudança de não sei se chamar de categoria, mas de tarefa, pode ser feita, então. Desde que seja contratual, desde que esteja no contrato de trabalho. Tá. Se existe previsão do contrato de trabalho, é o princípio latino do pacta sunt servanda. Aquilo que você pactou, aquilo que você acordou, vai ser cumprido, vai ser servido. Perfeito? Perfeito. Galera, eu queria pedir desculpa pelo problema técnico que tivemos aqui em casa. A gente vai deixar esse vídeo gravado no YouTube,
porque eu acho que é muito esclarecedor para muitas pessoas. Aqui a Ju Hostel está perguntando se tem alguma perspectiva do governo para complemento salarial através do seguro de desemprego. Romário, acredita que isso poderia acontecer? Eu estive conversando com pessoas ligadas ao governo e duas medidas que já foram implementadas. Uma seria aquele indivíduo que é aposentado. Vão adiantar o 13º salário. E com relação ao seguro-desemprego, está sendo estudado exatamente essa situação. Acredito que isso vai ocorrer, acredito. Tá, o problema é que depois não pode... Tudo que foi juntado até esse momento vai ter que ser feito, né? O pago, né? Então também não vale a pena especular. Eu acho que isso também é uma coisa que eu estou falando para todo mundo. Não especula com as medidas do governo. Demite e paga se vai demitir. Se não vai demitir, segura, reduz carga horária, reduz salário, paga depois, faz um acordo para a pessoa, mas não vale a pena ficar especulando com medidas governamentais. Né? Eu acho que não devemos esperar. Eu acho que em momento de crise sobrevive aquele que se antecipa. Se antecipa, para sanear tudo que tem que sanear. Algumas empresas, inclusive, já me ligaram e falaram, poxa, a crise foi até boa, porque eu vi coisas que eu nunca tinha visto. Eu comecei a reduzir excessos que eu tinha e que eram desnecessários. Então, a crise serve para isso, para dar uma sacudida no mercado e mostrar que as pessoas são fortes e podem sobreviver. A motivação, Romário, de fazer essa live, de novo, eu sou muito grato contigo, com tua presença aqui. Eu vou deixar o WhatsApp do Romário aí disponível também, mas a motivação, eu acho que a gente está refazendo a empresa de zero, assim, de zero mesmo. Fran está pedindo a planilha de gestão de crise, eu tenho que passar seu e-mail, Fran, que a gente vai passar para você. O Márcio já anotou algumas coisas que o senhor passou, o Márcio, e eu acho que uma coisa que eu fiz aqui na nossa rede de hostels, a gente colocou tudo no nível zero e começou a construir linha por linha toda o nosso projetamento até abrir de novo, e depois quando abrir também vai ter uma crise, né? Então não pode abrir como quando você fechou, você tem que, como diz Conrado Adolfo, que amanhã vai estar aqui, a gente tinha um negócio na Terra e agora vamos ter um negócio no planeta Marte. Entendeu? Então a gente tem que refazer o negócio como se fosse em Marte. Né? E para isso ninguém entende o que acontece em Marte, entendeu? Nem o senhor, nem eu, mas sim pelo menos se preparar para ter uma pequena projeção de negócio para ir para Marte. É uma boa analogia, porque realmente ninguém, mas ninguém mesmo nesse mundo, nem os ricos, nem os pobres, nem os médios, nem os empresários, nem os funcionários sabiam que essa crise podia acontecer. O único que falou da crise de pandemônia, de algum tipo de crise de vírus, foi o Bill Gates. Eu vi uma TED que ele falou de a próxima crise do mundo vai ser de vírus. Ele já tinha falado isso uns anos atrás. E ninguém acreditou nele, e agora o Bill Gates, que é bem respeitável, né, a opinião dele, tinha razão. Eu vou passar a planilha para o pessoal que está pedindo a planilha. Temos um grupo de WhatsApp chamado Master Mindset, onde somente a gente coloca boas práticas, a gente não coloca informação da crise, não coloca vídeo da crise, vídeo da Globo, nada disso, porque a gente, para quem não viu, a gente faz dieta de notícias. Quem não souber, veja o vídeo de ontem, que vai estar gravado no YouTube também,
sobre dieta de notícia. Por que isso? Porque se a gente fica todo dia atrelado às notícias do dia a dia, a gente não consegue trabalhar, a gente fica paralisado e não conseguimos trabalhar. Concorda comigo, Romário? Perfeitamente, perfeitamente. O grande problema das notícias... Certo. Pode falar. O grande problema das notícias é que as pessoas ficam alarmadas, ficam desesperadas, e isso não ajuda em nada. Não ajuda em nada. A pessoa, acredito que o empresário tem que agir, tomar as providências que tem que tomar, sanear a empresa, que o momento é para isso, porque senão não sobrevive. Perfeito, Romário. Para fechar, eu queria de novo agradecer, repassar o grupo de WhatsApp para quem precisar do grupo de WhatsApp. Eu vou colocar esse vídeo no YouTube para as pessoas que não tenham visto, que tenham entrado agora, que tem várias pessoas que entraram agora também, para ver o vídeo, e vou disponibilizar o seu WhatsApp na descrição do YouTube para poder tirar as dúvidas também em relação ao funcionário. Romário, de novo, a gente está falando todo dia no WhatsApp, mas, de novo, muitíssimo obrigado pelo teu tempo. Eu espero ter ajudado algumas pessoas aqui no grupo, que a intenção do grupo é ajudar as pessoas que estão mais desesperadas. E se tiver mais perguntas, por favor, coloque no grupo de Mastermind, que a gente vai tentar responder as perguntas. Ok? Vamos fechar então o dia de hoje. Vou deixá-lo trabalhar, porque tarefa para fazer. Um forte abraço para todos, estou à disposição. O que precisarem, Germano, tudo de bom. Obrigado, Romário. Abraço. Um abraço.